Aê, jovens padawans, aqui é o professor Alan JXS. Vamos começar mais uma aula e que a força esteja com vocês. Nossa aula de administração de redes tem como objetivo conhecer o projeto e o gerenciamento de rede. O que é um projeto? É uma concentração de esforços que deve ter começo, meio e fim. Prestem bastante atenção nesse ponto. Ele começa, tem um período de desenvolvimento e tem a finalização do projeto. E que tem como intenção gerar uma solução baseada em ideias bem elaboradas e organizadas, formalmente em um documento. O projeto ele deve ter objetivos claros e deve ser elaborado por etapas. Qual seria o objetivo de um projeto? A criação de um produto, oferecimento de um serviço, realização de um evento ou até mesmo um resultado a ser obtido. Então, para eu desenvolver um produto, eu tenho que criar um projeto. Ele precisa ter começo, o meio e o fim, que aí no caso o fim vai ser o produto. A mesma base se repete tanto para serviço, para um evento ou para um resultado. E o projeto ele deve ser construído em etapas. Estas etapas vão ganhando uma riqueza de detalhes e melhorando à medida que vão acontecendo, dado que a equipe que compõe o projeto vai paulatinamente o compreendendo melhor com o tempo. 10 coisas que podem levar um projeto ao sucesso. Primeiro, equipe capacitada. Segundo, recursos suficientes, ou seja, tudo que se precisa para desenvolver um projeto é necessário ter, são os recursos. Terceiro, apoio da gerência. Dentro de uma empresa, para desenvolver um projeto, se eu não tiver apoio da gerência, do pessoal do alto escalão, eu não vou conseguir colocar para frente. Quarto, definição de metas. Não dá para dividir em etapas, não dá para construir um projeto se eu não definir muito bem as minhas metas. Quinto, eu preciso de um líder ou um gerente de projeto que seja capacitado, que possa levar essa capacitação aos demais. Sexto, boa comunicação. Lembrando aí da disciplina de interação profissional, né? É essencial para que um projeto funcione ter boa comunicação. Sétimo, manter sempre a mesma equipe. Ter uma equipe bem estruturada, focada, bem inteirada dos assuntos é fundamental. Notar possíveis problemas com antecipação. E aí é um ponto muito difícil, antecipar-se aos problemas. Mas é muito importante para o projeto ter sucesso. Nono, mecanismos de controle eficiente. Não adianta planejar, executar, se eu não tenho um mecanismo de controlar para saber se realmente está sendo eficiente aquele projeto. E o décimo e final, manter os usuários atualizados. É importante ter essa atualização constante. 10 coisas que podem levar um projeto ao fracasso. Nós compreendemos o que pode levar um projeto ao sucesso e é importante também aprender o que não fazer, ou seja, o que pode levar ao fracasso. Primeiro, cotar mais recursos que os disponíveis, ou seja, eu vou cotar, né? Eu vou exigir que eu tenha mais recursos do que eu posso ter, e isso tende-se ao fracasso. Não dedicar tempo suficiente ao planejamento, ou seja, passar do começo e logo para o meio, sem planejar, vamos executar logo, isso tende-se ao fracasso também. Terceiro, envolver pessoas que não terão capacidade técnica de concluir sua parte de um projeto. Imagina aí trabalhar com pessoas que não têm aquela capacidade técnica, é bem complicado e provavelmente vai ser um gargalo aí no projeto. Quarto, objetivos mal traçados. Se eu não sei onde eu quero chegar, como é que eu vou chegar exatamente onde eu quero, se nem eu mesmo sei? Então os objetivos eles precisam ser bem traçados. Se eles forem mal traçados, tende-se ao fracasso também. Quinto ponto, falta de levantamento das necessidades. Os recursos, pessoas, equipamentos. Eu preciso saber o que o projeto vai demandar. Eu preciso saber quais são as necessidades do meu projeto para que eu possa obter sucesso. Caso contrário, o fracasso é uma tendência certa. Sexto ponto, aumento dos preços dos materiais no andamento do projeto.
Então imagino que eu estou construindo um projeto e ao decorrer do tempo os preços vão aumentando. Pode ser que o orçamento que eu planejei no início não dê para custear o projeto total. Isso pode ser um problema sério. Sétimo, mudança na estrutura organizacional da empresa. O mesmo pontozinho lá que era de sucesso, que é manter a mesma equipe, aquela equipe entrosada, pode ser um ponto de fracasso caso essa equipe mude muito. Caso essa mudança aconteça várias vezes, eu posso fracassar no meu projeto. Oitavo, alta complexidade do projeto. Isso está inteiramente ligado ao planejamento, na análise de recursos. Se eu não planejei direitinho, eu não vou conseguir atender às necessidades e a complexidade do projeto, a alta complexidade, pode tender ao fracasso. Então eu preciso saber também dividir ele em pedaços menores, menos complexos. Nono ponto, mudança na tecnologia. Esse é um ponto muito importante que pode fracassar qualquer projeto. As tecnologias mudam rápido demais e isso pode demandar aí um esforço muito grande, tendendo ao fracasso aí do projeto. Décimo, atividades demais a serem realizadas em pouco tempo. A falta do planejamento, na verdade, faz isso acontecer. Muita coisa para fazer e pouco tempo a realizar. Falar de projeto e não falar de PMBOK é um erro muito grave. O que é o PMBOK? É um conjunto de conhecimento em gerenciamento de projetos. Este PMBOK, ele foi um guia criado pelo PMI, Instituto de Gerenciamento de Projetos, que é uma associação profissional presente em mais de 180 países. Então ele está constituído aí praticamente no mundo todo. No Brasil existe o PMI Brasil, que é dividido em vários estados. O PMBOK ele visa uma formalização que tenta de alguma forma padronizar os objetivos de um projeto e o seu ciclo de vida, consequentemente. Ele vai identificar um conjunto de conhecimentos que são reconhecidos como as boas práticas. Basicamente, se nós fôssemos resumir o que seria o PMBOK em pouquíssimas palavras, nós diríamos que ele é um conjunto de boas práticas. Boas práticas para quê? Para gerenciamento de projeto. E estas boas práticas elas podem ser utilizadas na grande maioria dos projetos. E o PMBOK ele passou ao longo do tempo por uma evolução. Nós podemos observar aí nessa tabelinha que na quarta edição, lá em 2008, ele tinha 5 grupos de processos, 9 áreas de conhecimento, 42 processos. Na apostila de vocês, ela trata justamente dessa quarta edição. Por isso que eu trouxe essa tabelinha para a gente ter uma inovaçãozinha, algo mais atual. Em 2013, tanto a ISO 20500 quanto o Guia PMBOK na quinta geração, na quinta edição, trabalha sobre gerenciamento de projetos, mas vocês podem observar que tem na ISO 21500 são 5 grupos de processos, 10 áreas de conhecimento e 39 processos. Já no Guia PMBOK na quinta edição, os 2 pontos iniciais são iguais. No entanto, o PMBOK na quinta edição trabalha com 47 processos. E o mais atual é o sexta edição. E já está sendo adotado por algumas empresas também. E sendo muito cobrado em concursos públicos. A sexta edição contém aí 5 grupos de processos, 10 áreas de conhecimento e 49 processos. Aqui está um apanhado dos grupos de processo e áreas de conhecimento. Vamos focar na sexta edição, em que os grupos de processo quais são? Iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Resumindo, todo e qualquer projeto ele precisa aplicar esse grupo de processo. Nós vamos ter lá alguns processos que vão trabalhar na iniciação, alguns processos que estarão relacionados ao planejamento, alguns processos do projeto estarão relacionados à execução de fato do projeto, e essa execução de fato ela vai estar muitas vezes caminhando ao lado de quem?
do monitoramento e controle, para verificar se a execução está sendo feita de acordo com o que foi planejado e de acordo com o que foi definido na iniciação. Por fim, como todo e qualquer projeto deve ter começo, meio, tem que ter um fim, que vai ser o encerramento. O projeto não acaba por si só, tem que ter um documento determinando que teve lá o encerramento, em que todos os stakeholders, ou seja, todos os envolvidos no projeto, assinam o seu processo de encerramento. Isto são os grupos de processo. Também existem as áreas de conhecimento. Cada grupozinho desses de processo requer vários processos e esses processos se agregam nas áreas de conhecimento. Por exemplo, nós temos a integração, é um processo, é uma área de conhecimento que vai juntar a integração aí tanto dos grupos de processo quanto os processos propriamente dito. O escopo, que vai definir o que vai ter realmente no projeto, o cronograma, quanto tempo vai levar, o custo, quanto vai custar, a qualidade, será que vai atender a demanda do cliente, né? Vai atender todas as necessidades, os recursos, né? Será que tudo que precisa do projeto já foi contemplado no planejamento? Todas as pessoas, ou seja, os recursos humanos, comunicações, como é que vai ser feita a comunicação? Tudo isso tem que ser muito bem planejado, né, dentro da área de conhecimento de comunicações. Quais são os riscos que o projeto pode correr para evitar o fracasso? Quais são as aquisições? O que eu preciso comprar? O que eu preciso obter para que o projeto funcione bem? Então, é o nona área de conhecimento. E a 10ª parte de conhecimentos, que é muito importante, são as partes interessadas, que vem aí de um nomezinho em inglês, stakeholder, né? Quando vocês escutarem falar em stakeholder ou ver aí em alguma questãozinha de prova, eu estou falando sobre as partes interessadas. Então, todo mundo que está envolvido no projeto, ele precisa fazer parte dessa área de conhecimento, que vai tratar justamente desde o usuário, desde o desenvolvedor, ou seja, todo mundo, seja ele direto ou indiretamente relacionado, estará sendo gerenciado pelas partes interessadas. E aqui são os processos, né? Nós não vamos, de fato, trabalhar individualmente cada processo desse, porque é um procedimento um pouco mais complexo, um pouco mais elaborado, para quem vai de fato trabalhar com gerenciamento de projetos, né? Então, possivelmente mais à frente a gente vai trabalhar alguns desses pontos que são essenciais para o desenvolvimento do nosso projeto de rede. Mas aí estão sendo contemplados os 37 processos da 5ª edição. Da 6ª edição, existem mais 2 processos que não estão contemplados nesta imagenzinha aí, que depois eu vou colocar no grupo, para que a gente possa fazer uma atividade de colagem desses adesivozinhos aí em um folder bem grande, para que a gente possa conhecer de fato todos os processos. Mas essa atividade a gente vai fazer somente presencial quando nós retornarmos às aulas presenciais. E todo esse planejamento, né, toda essa criação aí do projeto do PMBOK, ele partiu da base do ciclo PDCA. E assim, o ciclo do PDCA, como já deve ser bem conhecido de vocês, né? Ele vai ter aí a etapa de planejar, executar, verificar e agir. Em que no planejamento nós vamos definir as metas, nós vamos analisar os problemas, nós vamos identificar as causas e fazer a elaboração do plano. Aqui no planejamento nós vamos criar o plano propriamente dito. E logo depois a gente vai para a execução do plano. Depois de executar, ou até mesmo durante o período de execução, nós estaremos fazendo o quê? A verificação dos resultados. Caso esteja tudo ok, beleza, a gente vai padronizar os resultados. Caso esteja alguma coisa errada, nós vamos corrigir o insucesso e depois volta para o planejamento e assim segue todo o ciclo do PDCA. Partindo desse ciclo do PDCA, nós chegamos nas fases de um projeto de rede, que é o que mais interessa para nós nesse momento.
Na hora de se construir um projeto de rede, nós vamos passar por estas fases, em que nós vamos começar pela análise de requisitos, descobrir tudo que precisa ser feito. Logo depois, nós vamos para o projeto lógico, em que vocês irão definir a parte lógica do projeto de rede. Depois do projeto lógico, vem o projeto físico, ou seja, a estrutura física, o que vai ter realmente de físico dentro do projeto. Depois nós vamos ter os testes e a documentação, ou seja, nós vamos criar os testes e nós vamos documentar todo esse procedimento. Por fim, nós vamos implementar de fato o projeto, ele vai sair do papel e vai ser colocado em prática. Após a implementação, nós vamos ter o que? O monitoramento para saber se está funcionando tudo bem direitinho. Caso esteja funcionando tudo bem direitinho, nós vamos documentar, nós vamos padronizar, vai ser feito sempre daquela maneira. Caso precise ser refeito alguma coisa, a gente volta para análise de requisito e começa tudo novamente, seguindo aqui um ciclo também com base lá no ciclo do PDCA. Eu espero que vocês tenham compreendido aí quais são as fases de um projeto de rede, o que é um projeto e o que a gente pode criar daqui para frente. Vai depender aí de vocês. E já comecem aí pensando no projeto de rede de vocês. Aquele projeto que nós iniciamos lá na disciplina de redes de computadores, agora é o momento de nós profissionalizarmos ele. Vai ser um momento em que vocês vão construir de fato um projeto seguindo todos esses passos. Um abraço e bons estudos.